Tudo bem com vocês? Meu nome é Jonatas, sou professor de Física e estamos aqui para mais uma videoaula para meus alunos do ensino médio do segundo ano, onde nós iremos fazer aqui exercícios sobre máquinas térmicas ou a segunda lei da termodinâmica ligada a máquinas térmicas. Bem, então, quais são os exercícios que nós iremos fazer? Aqueles da apostila que eu entreguei para vocês. Não iremos fazer todos, porque eu não quero que o vídeo passe de 20 minutos. Então, vamos logo para o exercício número 1. Uma máquina térmica trabalha extraindo da fonte quente 300 joules e rejeitando para a fonte fria 150 joules. Determine o trabalho realizado por ciclo e seu rendimento. Antes de fazermos esse exercício, vamos lembrar um pouquinho o que é máquina térmica, o que é extrair 300 joules da fonte quente, o que é rejeitar 150 joules para a fonte fria e da onde é que essa máquina vai realizar trabalho. Vamos para o quadro. Então, aqui no quadro eu já fiz um esqueminha de uma máquina térmica que aqui na parte de cima a gente pode observar a fonte quente, escrito em vermelho, que eu vou chamar de Qzão, Qzinho ou QQ. Aqui na parte verde, nessa seta verde indo para baixo, nós temos que energia está saindo da fonte quente e indo para a máquina propriamente dita, que é essa parte circular que está aqui. Ela retira essa energia da fonte quente e realiza trabalho, que para a gente é o W. Só que nem toda a energia, conforme está na apostila e conforme eu já falei com vocês na aula presencial, nem toda essa energia será aproveitada. Parte dessa energia é jogada fora. É jogada fora para onde? Para a fonte fria, que a gente vai chamar de Qzão Fzinho, ou QF. Coloquei duas notas aqui, duas observações que vocês precisam entender. Primeira observação é a seguinte: a fonte quente é da onde vem a energia. Não necessariamente a fonte quente tem uma temperatura elevada, é mais quente. Não significa isso. Significa apenas que a fonte quente é da onde eu retiro energia. O outro ponto, a outra observação, a fonte fria é o rejeito, é a energia que não foi aproveitada. Então, a energia que não é aproveitada do sistema da máquina térmica, ela é jogada fora e a gente chama isso de fonte fria. Entenderam então o ponto? Então, com isso, a gente pode saber qual é a fórmula para encontrar o trabalho de uma máquina térmica. Se o trabalho de uma máquina térmica é retirar energia da fonte quente em forma de calor, então ela também não pega toda essa energia, parte é jogada fora. Então, o que sobra para realizar trabalho? É o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Essa é a fórmula da nossa segunda lei da termodinâmica para máquinas térmicas. Então, o trabalho vai ser igual o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Então, tendo isso tudo em mente, já podemos resolver o exercício número 1, que ele diz o seguinte: diz que a máquina pode retirar 300 joules da fonte quente, ou a fonte quente pode fornecer para a máquina 300 joules. Só que ele diz que a máquina não utiliza esses 300 joules todo, e nem pode. Parte desses 300 joules, ou seja, 150 joules, é jogado fora. Então, vem 300, 150 é jogado fora. Então, quanto que sobra para realizar trabalho? Ora, muito simples, né? 150 joules é quanto que sobra para realizar trabalho. A gente pode fazer esse cálculo através da fórmula. Escrito a fórmula, então, o que a gente faz? A gente substitui na nossa fórmula, onde o calor da fonte quente é 300 joules, menos o calor da fonte fria, que é o que foi rejeitado, que vale 150 joules. 300 menos 150 nos dá 150 joules de trabalho realizado. Mas pede também para calcular o rendimento dessa máquina térmica. Quanto que vale o rendimento dessa máquina térmica?
Bem, para calcularmos o rendimento de uma máquina térmica, tem uma fórmula. E a fórmula é essa aqui. É o trabalho realizado pela máquina térmica dividido por todo o calor que ele pode receber da fonte quente. Esse número sempre vai ficar maior que 0 e menor que 1. Tudo bem? Nunca pode ser igual a 1, tá? Então, sabendo disso, como que a gente pode calcular nosso rendimento? Colocando direto na fórmula. Porém, antes, vamos tentar resolver de cabeça? Olha como que é fácil para esse exercício, claro, resolver de cabeça. Ele usou quanto para realizar trabalho? Não usou metade da energia que poderia ser fornecida? Então, esse rendimento é 50%. Metade da energia. O que é o rendimento, então? É quanto de energia que foi utilizada para a realização do trabalho, tá? Esse é o seu rendimento. E o rendimento sempre será escrito em porcentagem, tá? Então, depois de ter descoberto o valor, a gente transforma para porcento, que é só multiplicar por 100. Então, vamos resolver aqui, colocando na fórmula. Rendimento vai ser 150 dividido por 300. Isso aqui vai nos dar 0,5. Transformando para porcento, é só multiplicar por 100. Então, o rendimento será 50%. Tudo bem? Então, vamos passar então para o número 2. O enunciado da número 2 diz o seguinte: uma máquina térmica que trabalha em ciclos realiza 500 joules de trabalho, rejeitando 300 joules de calor para a fonte fria. Calcule o rendimento dessa máquina. Repare que agora eu não pedi para calcular o trabalho, pedi direto para calcular o rendimento desta máquina térmica. Afinal de contas, também o trabalho já está escrito no enunciado. Mas se eu for calcular direto o rendimento, não vai dar. Observe no quadro. O rendimento tem que ser calculado sabendo o valor do trabalho e sabendo o valor da fonte quente. Eu sei o valor do trabalho, mas eu sei o valor da fonte quente? Observe no enunciado. No enunciado não me diz quanto foi dado para essa máquina na fonte quente. Foi me dado apenas que o rejeito dela foi de 300 joules, ou seja, a fonte fria foi de 300 joules. Então, para calcular o rendimento dessa máquina, antes eu tenho que calcular o calor da fonte quente. E como que eu faço para calcular o calor da fonte quente? Vamos lá para a primeira fórmula. Trabalho é igual ao calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Então, trabalho vai ser 500 joules. O calor da fonte quente não sei, é o que eu quero descobrir, menos o calor rejeitado para a fonte fria, que é 300 joules. Conforme a gente tinha feito na aula do exercício anterior, como que essa incógnita daqui ela já é positiva, não mude ela de lugar, deixe ela onde ela está e passe apenas o menos 300 para o outro lado. Vai ficar 500 mais 300 igual ao calor da fonte quente. Então, o calor da fonte quente dá para perceber que vale 800 joules. Descoberto quanto que vale o calor da fonte quente, basta agora colocar na nossa equação, na nossa fórmula e resolver. Vai ficar 500 dividido por 800. Pode cortar os zeros, né? Que é a mesma coisa que 5 dividido por 8. E 5 dividido por 8 dá 0,625. 0,625. Mas nós temos que colocar em porcentagem. Então, multiplicamos por 100. E multiplicar por 100, como que vocês sabem, é apenas andar com a vírgula, né? Duas casas. Então, a vírgula está aqui no 0, vai passar por 6 e depois por 2, ficando 62,5%. Essa é a resposta do enunciado da número 2. Essa máquina tem um rendimento de 62,5%. Vamos então agora passar para a número 3. A número 3 ele já começa dando a eficiência, o rendimento dessa máquina. Então vamos tentar entender um pouquinho melhor sobre ela. Uma máquina térmica de 80% de eficiência absorve 500 joules de calor de uma fonte quente. Calcule o trabalho realizado por essa máquina. Se vocês lembram a fórmula do rendimento, você sabe que rendimento é trabalho
dividido pelo calor da fonte quente. E já dá para descobrir exatamente quanto que vale o trabalho diretamente pela fórmula do rendimento. Vamos lá para o quadro. Então, aqui no quadro, vamos escrever a fórmula, que é trabalho dividido pelo calor da fonte quente. Se ele diz que o rendimento é de 80%, o que a gente vai fazer? Vai escrever o 80 aqui, né? Claro que não, tá? Lembrando que toda vez que a gente encontra o rendimento por essa fórmula, a gente encontra um valor de 0, alguma coisa. Não encontra em porcentagem diretamente. Então, a gente tem que transformar esse 80% para o número. Como que transforma 80% para número? É só, nesse caso, fazer o inverso. Dividir por 100. Então, 80 dividido por 100 é 0,8, né? Então, é esse número, 0,8, que vai vir aqui no lugar do rendimento, não 80. Tá? Então, vamos colocar lá. 0,8 vai ser igual ao trabalho que eu quero descobrir, dividido pelo calor da fonte quente, que é 500 joules. Caímos numa igualdade de fração, e como vocês sabem, toda igualdade de fração, o que a gente faz? Multiplica cruzado, né? 500 vezes 0,8. E 500 vezes 0,8 é 400 joules. E tá aí. Tem outro jeito de fazer isso? Claro que teria. Você tem que lembrar o quê? Que a energia da fonte quente é os 100% de toda energia que pode ser fornecida para a máquina, não é? Então, a gente pode fazer uma pequena regra de 3. 500 é 100% de toda energia que pode ser entregue para a máquina. Mas, quanto que ela vai utilizar para o trabalho? Ela vai utilizar 80% dessa energia. Então, o trabalho seria de quanto? Multiplica cruzado e a gente vai ter que trabalho é igual a 500 vezes 80 dividido por 100. Corta esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. 5 vezes 80 e 5 vezes 80 vai dar 400. A mesma resposta que a gente encontrou antes. Então, você pode fazer de um jeito ou de outro. Eu prefiro, no caso, fazer com a fórmula, que ela te dá um valor mais direto. Mas se você esqueceu a fórmula e quer fazer de uma parte mais matemática, através de regra de 3, você tem que lembrar que a fonte quente sempre será 100% de toda a energia do seu sistema. Tudo bem? Vamos para o último exercício, então. O exercício número 4. O exercício número 4 diz o seguinte. Uma máquina térmica que trabalha em ciclos, realizando um trabalho de 600 joules, retira da fonte quente 900 joules de calor. Calcule o rendimento desta máquina. Bem, novamente, muito simples de ser resolvido. Para calcular o rendimento, nós temos que saber o trabalho que ele nos dá e temos que saber o calor da fonte quente, que também ele nos dá. Então, é só mais um caso de substituir na fórmula de forma direta. Então, o rendimento vai ser... Opa, está errado aqui. O rendimento vai ser o trabalho dividido pelo calor da fonte quente. Então, o rendimento vai ser 600 dividido... Posso, então, cortar os zeros. Se eu quiser, eu posso até simplificar, né? Por 3. Vai dar, nesse caso aqui, 2/3. Quanto que é em porcentagem 2/3? Primeiro que eu já sei que é uma dízima periódica, por causa do 3 aqui embaixo. Então, isso aqui vai dar uma dízima periódica. Mas qual vai ser a dízima periódica? 0,666666666 direto, né? Então, aqui eu vou colocar 3 casas decimais depois da vírgula, 0,667. Então, aqui eu tenho que o rendimento, vou multiplicar por 100 para transformar em porcentagem, vai ser 66,7% aproximadamente, né? E aí, resolvemos a questão número 4, que era a questão mais fácil de todas a que a gente já resolveu. Na próxima aula, então, vamos continuar resolvendo mais exercícios sobre máquinas térmicas, que é a única coisa que a gente vai ver nesse nosso primeiro bimestre. Tudo bem? Então, se cuidem e fiquem em paz.